E aí, galera, tudo bom? Olha só, a questão que caiu no Enem 2023, prova amarela, questão de química 108, que diz assim: para se produzir esse composto volátil, só diminuir um pouquinho isso aqui que eu vou precisar escrever algumas coisas, né? Para se produzir esse composto volátil em laboratório, deve-se oxidar. Então, aqui ele vai falar sobre uma reação orgânica de oxidação, tá? Então, nós vamos aqui fazer essa reação orgânica de oxidação. Deve-se oxidar a molécula D. Então vamos ler o texto para ver sobre que molécula é essa que ele está falando. Primeiro, né? As cetonas fazem parte de famílias olfativas encontradas em muitos alimentos. A molécula de hexantreisona é um exemplo desses compostos. Então ele já vai abordar aqui para a gente, olha, a molécula que provavelmente ele vai pedir na questão, né? É um exemplo desses compostos voláteis, responsáveis pelo aroma, podendo ser obtido por processos energéticos. Olha só, processos energéticos. Então ele vai dando aqui as dicas de como resolver essa questão, né? Realizados em meio ácido, olha só, em meio ácido, na presença de oxidantes, como por exemplo o permanganato de potássio, tá? Para se produzir esse composto, que composto é esse? É o hexatreisona, tá? Para produzir esse composto volátil em laboratório, deve-se oxidar a molécula. Então tá, já que eu quero produzir esse composto, eu vou desenhar essa estrutura primeiro aqui, porque ela é importante, né, pra gente saber. Então a hexatreisona, bom, hex porque tem 6 carbonos, então a gente vai desenhar aqui 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No terceiro carbono tem uma cetona, e tu sabe que a estrutura da cetona é uma dupla ligação com oxigênio. Só ajeitar isso aqui. Agora, certo? Isso aqui é a hexatreisona. Aí ele falou o seguinte, que ela foi obtida por processos energéticos realizados em meio ácido, tá? Então foi realizada aqui em meio ácido, utilizando aqui na presença de oxidantes fortes, né, como é o caso do permanganato de potássio, tá? Permanganato de potássio aqui. Beleza? E detalhe, né, já que é uma reação de oxidação, tem que ter aqui a presença do nosso oxigênio. Ele quer saber qual foi o elemento que deu origem a ele, né? Qual foi o reagente que foi utilizado para produzir a hexatreisona. Aí a gente tem que lembrar do seguinte: existem reações de oxidação para produzir cetona. E acho que a gente utiliza das reações de oxidação para produzir cetona são as oxidações de álcool. Vou até colocar isso aqui, ó, aqui embaixo para a gente, tá? Oxidação de álcool. Ou oxidação alcoólica, enfim, como você desejar falar aí, né? E nós temos 3 tipos, tá? 3 tipos que podem ser feitos. Na verdade, 2 tipos que podem ser feitos, porque o último ele não pode acontecer. Que é o seguinte, se eu tiver um álcool primário, tá? Se eu tiver um álcool primário, vou colocar assim, um álcool primário. O que é um álcool primário? É uma cadeia carbônica, por exemplo, imagina só essa cadeia carbônica aqui, em que o álcool está ligado ao primeiro carbono. Tá aqui, olha, esse aqui é o nosso primeiro carbono, né? Como o álcool aqui, a estrutura da hidroxila está ligada ao primeiro carbono, aqui é um álcool primário, tá? Toda reação de um álcool primário, tá? Uma reação de oxidação em meio ácido com um oxidante forte em um álcool primário, vai formar como produto um, vou escrever aqui em cima, ó, aldeído, ok? Basicamente, gente, isso é até uma dica que eu dou para os meus alunos quando a gente está estudando, que é o seguinte, vou só levantar aqui para a gente poder explicar um pouquinho esse assunto antes de resolver essa questão. Uma reação de oxidação tem que estar na tua mente o seguinte: basicamente toda reação de oxidação ela funciona ou tu adicionando oxigênio ao composto orgânico ou tirando hidrogênio do oxigênio. Geralmente é assim que acontece, tá? Então, por exemplo, nesse caso, para formar esse aldeído, tá? A cadeia carbônica ela permanece com a mesma quantidade de carbonos, só que o que vai mudar é que eu vou retirar o hidrogênio do oxigênio. Então, as reações de oxidação elas funcionam dessa forma: ou tu vai tirar o hidrogênio do oxigênio, ou tu vai adicionar mais oxigênio na molécula. Geralmente é assim, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Um desses hidrogênios fica aqui nesse carbono, o outro vai sair, tá? Por conta dessa oxidação. E esse hidrogênio também sai dessa hidroxila, formando aqui um aldeído. Olha aqui a estrutura do aldeído. Lembra que a estrutura do aldeído é dessa forma. É claro que o aldeído, aqui nesse processo, vocês sabem que ele pode passar também por oxidação e formar lá na frente um ácido carboxílico. Então, perceba que a oxidação de álcool primário, ela forma aldeído, mas como composto às vezes intermediário, porque ele acaba sofrendo mais oxidação e formando um outro produto que é o produto final praticamente, que é o ácido
carboxílico, tá? O ácido carboxílico. Onde eu vou adicionar agora oxigênio à molécula. Lembra? Que eu sempre falo, né? Nas minhas aulas, e vou falar aqui para vocês também. Oxidação, uma reação orgânica de oxidação, é adicionar oxigênio na molécula, tá? No composto orgânico, ou tirar o hidrogênio do oxigênio, que foi o que aconteceu aqui, ó. A gente tirou o hidrogênio do oxigênio, tá? Então, o produto final de uma reação de oxidação de álcool primário vai formar pra gente aqui um ácido carboxílico, tá? E vou adicionar aqui, olha, mais um oxigênio. Esse é o produto final. Agora a gente pode também ter uma oxidação de álcool secundário. Vou colocar assim, ó, álcool secundário. Um álcool secundário. O que é um álcool secundário? É uma estrutura de álcool que está ligado a um carbono que está ligado a dois carbonos. Por exemplo, assim, ó. Imagina só que eu tenho essa estrutura aqui, CH3, CH, CH3 e o álcool aqui em cima. Olha só, esse álcool é classificado como um álcool secundário porque ele está ligado num carbono secundário, ok? Nessa reação de oxidação para esse composto, tá, gente? Ele vai formar como produto aqui. Lembra, essas reações de oxidação, ou ele vai adicionar oxigênio, ou ele vai tirar hidrogênio do oxigênio. Então, o que vai acontecer nesse processo é que esses hidrogênios aqui, ó, esse hidrogênio e esse outro hidrogênio, eles vão sair aqui dessa estrutura no processo de oxidação do álcool secundário. Então, o composto final que vai ser formado aqui vai ser esse produto, ó, que é uma cetona. Ok? É uma cetona. Então, o produto que eu tenho de um álcool secundário, na oxidação de um álcool secundário, vai ser uma cetona. Tá? O produto que eu tenho, por exemplo, de um álcool primário, lembra? É um ácido carboxílico. Tá? Ácido carboxílico. Sabendo disso, se a gente for analisar, o produto que ele pediu não é um ácido carboxílico, não é um aldeído, é uma cetona. Se é uma cetona, então o produto o reagente, né, que deu origem a ele, se ele formou uma cetona, o reagente que deu origem a ele é um álcool secundário, ó. É um álcool secundário. Então, a estrutura que deu origem à hexatreisona só pode ser um álcool secundário, né? Então, vou desenhar aqui a estrutura de um álcool. Lembra? A quantidade de carbono ela vai permanecer a mesma. Verifica aqui, ó. Aqui tem 1, 2, 3 carbonos. Aqui também fica 1, 2, 3 carbonos. Não altera a quantidade de carbonos. Então, aqui também o reagente não vai alterar a quantidade de carbonos que vai aparecer no produto. Então, se no produto tem 6 carbonos, no reagente também tem que ter 6 carbonos. Aí nós vamos desenhar a estrutura aqui dos 6 carbonos. 6 carbonos, tá? Vou dar um zoom aqui para a gente verificar melhor aqui. Melhor, agora, tá? Desenhar essa cadeia aqui melhorzinha para gente. 6 carbonos. 6 carbonos. E se a acetona, olha só onde a acetona aparece. Primeiro, segundo, terceiro carbono. Se a acetona aparecer no terceiro carbono, é porque o álcool estava posicionado também no terceiro carbono. Então, aqui é o primeiro, segundo, terceiro carbono. Então, o álcool, a estrutura que deu origem àquela acetona, foi esse álcool, tá? Lembra, esse álcool aqui é um álcool secundário que deu origem a essa acetona. Isso aqui é uma reação típica, tá? De oxidação de álcool, ok? Então, o produto, o reagente, né, que vai dar origem a esse produto hexatreisona é essa estrutura. Aí, qual vai ser o nome dessa estrutura que nós vamos identificar aqui? Gabarito correto, letra C, tá? Hex tem 6 carbonos, an só ligações simples, e no terceiro carbono tem a estrutura do álcool, ok? Gabarito correto. Viu, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Espero que eu tenha ajudado vocês. E claro, né, não encerrou o vídeo porque faltou falar sobre o álcool se fosse um álcool terciário. Se fosse álcool terciário aqui, ó, vou puxar mais uma setinha para cá. Se fosse um álcool terciário, qual seria o produto formado? No produto formado, a gente tem que pensar o seguinte, olha só. Imagina que eu tenho um álcool terciário aqui. CH3, carbono, CH3, CH3. Esse carbono do meio é um carbono terciário, eu vou colocar um álcool nele. Isso é um álcool terciário, está ligado num carbono que está ligado a 3 outros carbonos. Agora o detalhe, gente, aqui não tem como fazer oxidação, porque o carbono do átomo desse carbono aqui central, tá? Ele não vai ter aquele hidrogênio para ser removido. Lembra que aqui a gente tinha aquele hidrogênio que poderia ser removido no carbono central, aqui do carbono secundário? Aqui eu não tenho, olha. Como eu não tenho, esse carbono ele não vai sofrer a oxidação. Então aqui, nesse processo, não ocorre oxidação, olha. Não ocorre.
tá? Em carbono terciário não ocorre oxidação de álcool, beleza? Então desculpa, né? Pega esse resuminho aqui de oxidação de álcool para álcool primário, lembra que forma ácido carboxílico, com esse intermediário aí de aldeído. Carbono secundário vai formar cetona e carbono terciário não forma produto, não reage. Ok, pessoal? Por isso o gabarito correto aqui para a gente, letra C. Espero que vocês tenham entendido. Viu, galera? Bons estudos e até a próxima correção. Tchau.